Estamos estudando com o pastor Afonso Chaves, dentro da série Instituto Gunnar Vingre, o profeta Isaías. Em prosseguimento ao nosso estudo no livro de Isaías, tendo já iniciado um novo tema a partir do capítulo 40, com o título Deus é único, Israel será salvo, fomos considerando Deus mesmo colocando que não há outro Deus, Ele é único. E lembremos da expressão de Jesus em João capítulo 17, que a vida eterna é crer em Deus único e verdadeiro. E o nosso tema então, além de dizer que Deus é único, não há outro no mundo, também a gente vai realizar de Israel vir a ser salvo. Consideramos desde o capítulo 40 que Deus está consolando o seu povo, trazendo palavras com promessas gloriosas, o efeito da correção que ele ainda iria trazer. Aí que está o interessante que precisamos compreender. Deus está falando do erro do povo, do desvio do povo, das transgressões, que iria trazer um grande castigo, mas desde o capítulo 40 Deus está consolando o povo, dizendo que após tudo aquilo que certamente irão sofrer, a obra de Deus é para bem deles, haverá conversão, haverá salvação e o povo vai aprender a temer o seu santo nome. No capítulo 49, onde nós interrompemos anteriormente, vimos Deus consolando o seu povo, dizendo que não se esqueceu dele, tanto é que chegará o tempo em que a própria nação de Israel espiritual, ou a igreja mesmo, vai se admirar da quantidade de filhos salvos que virão ao Senhor junto com eles, ao ponto deles mesmos perguntar: mas quem nos gerou estes? É a promessa de Deus salvar a muitos em toda a face da terra. Assim, continuando no capítulo 50 que passamos agora a estudar, primeiro verso, Deus faz uma colocação e é uma pergunta. Tendo dito no capítulo 49 que ele não se esqueceu do povo, ele não abandonou a ideia de salvar para si um povo, de restaurar um Israel que seria numeroso, Israel, povo dele, para a eternidade. Ele diz no verso 1: assim diz o Senhor, onde está o libelo de divórcio de vossa mãe, pelo qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? E o Senhor continua: eis que por vossas maldades fostes vendidos, e por vossas prevaricações vossa mãe foi repudiada. Atentem para isso. Deus está querendo dizer que não esqueceu do povo e nem deu carta, libelo de divórcio, nem tinha perdido a nação de Israel, o povo, porque vendeu o povo, a nação, a alguém a quem devia. Não. Na verdade, Israel estava como solto e perdido, afastado de Deus, por causa dos seus próprios pecados, os caminhos que escolheu. Escolhendo esses caminhos da transgressão, da idolatria, da desobediência, pronto. Aí sim, estava longe de Deus, mas Deus não deu carta de divórcio e nem tinha vendido a Israel de forma alguma. Aí, no verso 2, o próprio Senhor, depois disso, ele lança essa pergunta: por que razão vim eu e ninguém apareceu? Chamei e ninguém respondeu. Tanto se encolheu a minha mão que já não possa remir? Ou não há mais força em mim para livrar? O povo está afastado.
Mas Deus me pergunta, não há força em mim para remir? Mas desde o capítulo 40 ele está dizendo que certamente ele é o Redentor de Israel. Ele vai proceder com Israel um ato, uma estranha obra, um estranho ato, mas seria para a sua própria salvação. Ele não perdeu a força, não perdeu o poder, ele vai remir a Israel. Ainda que agora as transgressões do povo são muitas. Continuando ainda, no verso 6 do capítulo 50, o Senhor diz ainda: as minhas costas dou ao que me ferem, e as minhas faces ao que me arrancam os cabelos. Não escondo a minha face dos que me afrontam e me cospem. O que quer dizer isso? Dentro do contexto, Deus não se esqueceu do seu povo, Deus vai remir o seu povo, e alguém que dentro do povo está vendo tanta miséria, tanta calamidade, ele diz assim, que ele sofreria qualquer afronta, ele sofreria qualquer maltrato, qualquer zombaria, porque ele sabe agora que Deus certamente vai remir a Israel. Verso 7, porque o Senhor Jeová me ajuda, pelo que me não confundo, por isso pus o meu rosto como um seixo, e sei que não serei confundido. Perto está o que me justifica, quem contenderá comigo? Compareçamos juntamente, quem é meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Jeová me ajuda, quem há que me condene? Eis que todos eles como vestidos se envelhecerão, e a traça os comerá. Quem há entre vós que tema a Jeová, e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas, e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor, e firme-se sobre o seu Deus. Estas palavras são de alguém que deve estar entendendo. Deus não esqueceu. Deus certamente vai agir. Pelo que vou continuar sofrendo as afrontas daqueles que me são inimigos, porque Deus, por fim, vai pelejar a minha causa. E observe que esta palavra aqui é muito conhecida em Romanos, quando diz, verso 7, porque o Senhor Jeová me ajuda, pelo que não me confundo, por isso pus meu rosto como seixo. Vai sofrer tudo, tem importância. Aconteça o que acontecer, conforme disse Abacuque, eu espero na salvação do meu Deus. Ou a palavra que encontramos em Romanos capítulo 8, que contra aqueles que creem em Jesus não há condenação alguma, porque o Senhor é que peleja a sua causa. E em Pedro também, eu vou ler no capítulo 3 da primeira carta de Pedro, no verso 16, uma palavra semelhante a essa, Isaías disse, e Pedro também fala, quando fala assim, verso 16, tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos, os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo, porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Este sentido é naquele aspecto que muitos dizem para os servos de Deus, aqueles que estão esperando em Deus, diante de tanta calamidade, e uma visão contrária da gloriosa promessa de Deus. Onde está o teu Deus? Mas aqui, o justo deve entender, aconteça o que acontecer, ele não será confundido, perto está a sua justiça, Jeová é quem ajuda, pelo que não há quem possa condenar. Esse é o sentido do capítulo 50. Aquele que espera em Deus, firme-se nele, porque não será confundido. Despreze as ofensas, não se incomode com as enfermidades, o exterior que se corrompe, ou também a morte que sobrevém, mas a promessa de Deus é firme. Quem é descendência de Abraão, pode aguardar, a salvação é firme. Se olharmos por este mundo, para o povo deste mundo, tudo vai desaparecer. Ninguém pode firmar sua vida ou
a sua fé, ou o seu ideal, ou a visão das promessas e herança de Deus nas coisas deste mundo, porque este mundo certamente vai passar. Tudo vai passar, tudo. Nós mesmos vamos passar nesta existência. O Senhor ainda diz no capítulo 51, verso 6, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será quebrantada. Não podemos firmar nossa caminhada em Cristo Jesus nas coisas deste mundo. Vamos nos iludir. Vamos estar firmes no Senhor. É o interior que tem que estar cada vez mais firme em Deus, confiante. Apesar do quebrantamento do nosso corpo, da nossa estrutura, das muitas desaventuras que poderemos ter, porque a salvação virá. Não é aqui o lugar do nosso descanso. Essa é a palavra firme que Deus está querendo sempre dizer. E confirma nos versos seguintes, versos 7 e 8, quando diz: ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está a minha lei, não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias, porque a traça os roerá como a um vestido, e o bicho os comerá como a lã, mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Aí está. Desde o capítulo 40, Deus consolando o seu povo. Ele diz, Ele é Deus, Ele é o único Deus, e Ele salvará Israel. Não se esqueceu de forma alguma do seu povo. Verso 12. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal? Ou o filho do homem que se tornará em feno? Não é para temermos o homem coisa alguma. Os nossos olhos têm que estar voltados para o Senhor, vendo como que o invisível das coisas grandiosas da promessa de Deus. E no verso 16 ainda, e ponho as minhas palavras na tua boca, e te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus, e para fundar a terra, e para dizer a Sião, ou Jerusalém, tu és o meu povo. Olha que palavra gloriosa, bonita de Deus. Mas se olhasse o povo de Israel naquele tempo, misericórdia, quanta transgressão, quanta mentira, quanta idolatria, quanta coisa errada. Perdeu-se o povo de Deus? Não, não perdeu. Deus está dizendo bem claro, para dizer a Jerusalém, a Israel, tu és o meu povo. Aí está, desde que nós vimos lá atrás, em comentários anteriores, Deus determinou salvar um povo que seja eterno, que habite com Ele na eternidade. Pronto, Ele vai fazer isso. Quem espera nele, quem crê nele, aguarde. Mas um pouquinho de tempo, está escrito em Hebreus, o que há de vir, virá e não tardará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Para nós que somos passageiros, parece tardio, mas Deus olha longe, muito longe, nos confins da terra. E hoje eu não coloco mais confins da terra no sentido geográfico. Eu olho no sentido de gerações à frente. Até onde que Deus está vendo alguém para Ele salvar. Portanto, a nossa geração vai passar mesmo. Mas Deus poderá estar trabalhando em gerações futuras, até uns confins no ver de Deus. Continuemos um pouco mais. Capítulo 52. Continua as palavras de consolação e Deus falando da sua salvação que operará no seu povo. Livramento, restauração. Continua então, verso 1. Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te dos teus vestidos formosos, ó Jerusalém, cidade santa.
porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Observe esta promessa. Deus vendo aquilo que não é no momento, mas na certeza daquilo que Ele vai fazer, e a isto chamando como certo. Esta mesma palavra nós vemos em Apocalipse, quando a palavra diz que os átrios da casa do Senhor serão dados para serem pisados pelas nações, pelos gentios, mas haverá um tempo em que as coisas de Deus não estarão mais misturadas. Quem é de Deus estará na eternidade e lá não terá ninguém dos que são pecadores. Verso 3: porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados. E ainda no verso 10 e algum verso seguinte, o Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos, os que levais os vasos do Senhor, porque não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Em paz saireis, e em paz sereis guiados. Observe estas palavras do verso 10 em diante, no sentido de que Deus fala ao povo que é dele, é para sair daquilo que é impuro, sair do meio do povo que não é dele. E lá em Apocalipse vemos a palavra dizendo, saí de Babilônia. Observe a conotação de Isaías e também Apocalipse. E depois a palavra que diz, aquele que é puro, purifique-se mais ainda. O processo da salvação está aí. Tudo está difícil. Nós não vemos a salvação de Deus a olhos visíveis, é por fé. Portanto, caminhe no processo da purificação. Ande no caminho proposto o tempo todo, sem desviar nem para a esquerda e nem para a direita. É o que Deus vai falando sempre. Continuando, capítulo 54. Continua Deus falando da salvação do seu povo. Deus falando da restauração. Deus falando da consolação que virá em um certo tempo. Assim, no capítulo 54, vários versos podemos ler que dizem assim: canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta de prazer com alegre canto, e exclama, tu, que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Expliquemos. Observem que com Abraão e Isaque foi assim. Deus falando de uma descendência numerosa, meu Deus, numerosa, mas Abraão olhava assim, Sara estéril, e ele velho, daqui a pouco ela também avançada em idade, não tinha mais o costume das mulheres, a fertilidade pareceu ter ido embora. Assim também era Israel, era como estéril. Tudo que Deus falava de belo, maravilhoso, isso em outras palavras desde o princípio, nunca se cumpria, mas era o tempo da Sarai, mulher de Abraão, ainda estéril, e quando gera o Isaque. Mas observe que Abraão não teve isso como Deus não cumprindo a promessa, é que o tempo não tinha chegado. Há um tempo para todo o propósito. Deus também tem o seu tempo. Vem Isaque. Deus fala com ele as mesmas palavras de Abraão. Faria sua descendência muito numerosa. E lá está, Rebeca estéril. E após muitos anos, vem dois só. E um deles não é fiel. Não está no propósito de Deus. Parece uma desilusão. Deus não está conseguindo cumprir a promessa.
mas é figura do Israel ainda como estéril, não gerando filhos. Mas observe que já em Jacó, aí sim, se multiplica dentro da numeração figurada de 12 tribos, as 12 tribos de Israel. Então, para o povo de Deus, ou para a nossa alma, há um tempo como que somos como estéreis. Tudo que vem de Deus de promessa não vinga. Não é o tempo ainda, não é o tempo. Por isso que a palavra diz aqui: canta alegremente, exulta de prazer, tu que não tiveste dores de parto, porque são mais os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. O mundo, a que não tem marido, está cheio de filhos. A casada, triste porque não gera ainda. Mas o verso 2 diz: amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam, não o impeças, alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Aí a promessa. Pode cantar estéril, pode cantar na dor, como Paulo chegou a dizer: regozijai-vos, outra vez vos digo, regozijai-vos. Mas no mundo que temos aflições, mas não é para olhar o presente, é firmar-se nas promessas de Deus que são infalíveis. Aí continua a palavra dizendo, verso 4: não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás confundida, antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como uma mulher da mocidade que é desprezada, diz o teu Deus. Por um pequeno momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. Em grande ira escondi a minha face de ti, por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Aí está. E lembre-se do verso que lemos: estenda as cortinas das tuas habitações, porque multiplicarás à esquerda e à direita. Observe que hoje não se pode dizer que há uma nação no mundo, no aspecto físico, que não tem. Não é Israel na Palestina, não é o Brasil também. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Não é a nação do mundo. É a multidão daqueles que estão em todos os povos e que servem ao Senhor. Não tem aparência exterior, mas está no meio de nós. É o reino de Deus já conosco. É o cumprimento desta palavra. Agora, quem pode contar o número do povo de Deus? Quem o sabe? E Paulo diz: fica firme o conserto. Deus conhece os que são seus. Em Miqueias nós lemos a profecia dizendo que o povo de Deus será como orvalho estendido sobre toda a face da terra. Não vai esperar em homens, não terá confiança em filhos de homens, esperará somente no Senhor. Continuando, entramos no capítulo 55, quando Deus, com essas promessas e consolação para Israel, que naquele tempo estava tão afastada de Deus nas suas transgressões, vem no capítulo 55 convite à salvação. A salvação aberta a todos os povos. E a expressão é essa que já conhecemos nos 3 primeiros versos. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer?
ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Aí está, uma proclamação a todos os povos. A quem quiser, venha, não paga nada, é só que vir. É que Jesus disse: vinde a mim e achareis o descanso para vossas almas. Mas aqui em Isaías: vinde a mim e achareis ou tereis a salvação. É o que Deus está falando bem claro e sem restrição. Continuando ainda no capítulo 55, verso 6 em diante, continua o Senhor com a sua exclamação: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos, diz Deus, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aí, conforme já vimos no estudo anterior, na oportunidade anterior, Deus repete continuamente. Ele não veio para condenar, ele veio para salvar, buscar e salvar aquilo que está perdido. Ele não veio para lançar em rosto a nossa transgressão, ele veio sim abrir a porta da salvação, mas a ordem é essa: vinde, buscai, comprai, sem preço, sem dinheiro, a salvação que vem da parte de Deus. É a palavra semelhante que encontramos também em Apocalipse, para um povo que se acha bom, um povo que dispensa a providência restauradora de Deus, o seu sacrifício para a expiação dos nossos pecados. Que miséria! É um povo que não sabe que é desgraçado, pobre, cego e nu. Mas Deus fala: vinde a mim e comprai, sem dinheiro, tudo que é necessário: óleo para ungir, ouro para se enriquecer, veste para se cobrir, e todas as demais necessidades Deus está pronto a dar. Então somente converta-se o ímpio, venha ao Senhor, que é compassivo e vai perdoar suas transgressões. Continuando ainda, verso 10 nesse capítulo 55 diz: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Aí está. Deus determinou e não vai falhar. Observem que também, como figura, Moisés via aquele povo de Israel no deserto, não parecia povo de Deus, errando tantas vezes, murmurando tantas vezes e até se desviando em idolatria absurda de um bezerro de ouro. Mas Deus falou que levantaria, se fosse necessário, outro povo de Moisés, se fosse necessário, mas que haveria um povo que herdaria a terra prometida, certamente haveria. Ele determinou e ele fará. Ele manda a chuva e a chuva fará crescer a vegetação. Continuando ainda o verso 12: porque com alegria saireis e em paz sereis guiados, os montes outeiros clamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão as palmas. Todos vão se alegrar, todos vão estar como que jubilantes
pela obra que Deus vai estar fazendo no meio do seu povo. Observe que segunda vez, em paz saireis, e em paz sereis guiados. Lá em Isaías capítulo 30, nós vimos em que o Senhor disse isso: no estádios quietos está a vossa salvação. Quietos ou confiados em Deus. Não precisa mais nada, Ele faz tudo por nós. Então somente andemos no seu caminho, ou conforme a palavra, continuemos no processo, não desviando à esquerda ou à direita. Se há em nós alguma iniquidade, vamos buscar Ele. Ele é misericordioso para perdoar. E continua assim a obra que Deus está falando ao povo, por Isaías, que certamente Ele salvará para si um povo. Nós vamos estar interrompendo nesse capítulo 55 para darmos continuidade na próxima oportunidade de estudo, quando entraremos no capítulo 56, ainda dentro deste tema. Deus é único, Deus é único e verdadeiro, e certamente, como Deus, Ele salvará a Israel. Haverá um povo, cujo número será como das estrelas do céu, incontáveis, um número incontável no céu de Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.